Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre astrologia. Por isso aqui no estúdio nós recebemos a astróloga Cleide Guedes. Bem-vinda ao programa, muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Bom, dona Cleide, eu começo questionando realmente o que é astrologia, né? Que ciência é essa? O que estuda? Olha, eu gosto muito de explicações. E a palavra astrologia, ela vem de duas palavras diferentes, astron e logos. Então, logos quer dizer o lado intelectual dos astros, certo? Então, vamos dizer, a astrologia é uma coisa, o horóscopo é outra. A astrologia é a ciência dos astros, né? Então, essa palavra também originou todas as outras, porque os astrônomos gostam de achar que os astrônomos é que vieram primeiro, que a astrologia é uma ciência inferior. Não, mas o que veio foi astron e logos, que deu origem à astronomia, à astromancia, à astroquímica e uma coisa que está surgindo agora, surgiu há poucos anos, que é a astrossônica. Você comparar o seu mapa com os sons e cada pessoa tem um som diferente, tem um mantra diferente, tem uma música diferente, que eu acho interessantíssimo. É uma ciência muito antiga, muito né? Antiga. Quer dizer, e ainda tem novidades sobre ela. E ainda tem novidades sobre ela. Ela é tão antiga que nós temos, assim, umas coisas que são extraordinárias, ou seja, a gente não sabe explicar. Por exemplo, quando os arqueólogos descobriram aquelas tabuletas babilônicas, né, que são tabuletas de argila, escrita no cuneiforme e tal, eles falavam de um planeta chamado Gaga. Gaga é o Plutão, que só foi descoberto pela nossa civilização em 1930, mas eles já falavam disso. Então é muito antiga, né? Você tem, assim, em museus da Europa, algumas tabuletas com umas informações astrológicas, assim, impressionantes. E muita gente acha que é uma pseudociência, né? Na verdade, não é, não. O que eu costumo dizer é o seguinte, para você ser astrólogo, você tem que estudar muito, porque a astrologia não erra, quem erra é o astrólogo. Ele que pode falar algumas coisas diferentes e nem sempre pode acertar. Até porque, Karine, nós temos 12 casas, 12 signos e 12, entre Sol e Lua, alguns planetas e os nodos, dá um total de 36 pontos, para falar de milhares de assuntos. Então você tem que encontrar uma faixa de frequência vibratória comum para entrar naquele assunto que é bastante vasto, né? Então é por isso que eu digo que o astrólogo pode errar, a astrologia não erra. E como é que surgiu o seu interesse pela astrologia? Olha, eu poderia contar muitas coisas para você, mas mais ou menos nos anos de 69 para 70, eu ganhei uma bolsa de estudos e eu fui para a Inglaterra. E eu estudava muito em Cambridge, eu ficava muito por lá, e um dia eu fui à biblioteca. E quando eu vi um livro que estava em cima da biblioteca, eu falei, nossa, que livro velho, que livro antigo, o que é isso? Era uma efemérides de 1400 e pouco. E eu falei, mas que livro é esse? E o bibliotecário me informou que o primeiro livro que foi escrito a partir de Gutenberg foi a Bíblia. E o segundo foram as efemérides astrológicas. Eu falei, nossa, mas então é uma coisa importante. E quando eu voltei para a cidade, eu fui até a Charing Cross, que é uma rua de Londres, e tinha lá um curso de astrologia. Como eu tinha tempo, eu me inscrevi. Para falar bem a verdade, eu odiei o primeiro curso que eu fiz, porque era muita matemática, você tinha que aprender, naquele tempo não tinha computador, você tinha que aprender por tábua de logaritmos, e você tinha que fazer passo do sol, passo da lua, conta e conta e conta e conta. Não é isso que eu quero, certo? Mas depois eu descobri na França, em Paris, o Jacques Charret e o Louis Chartrier. São dois astrólogos, eles já estão mortos, mas super importantes, que davam aula de interpretação. E aí eu fui fazer aula de interpretação, e aí eu me apaixonei pela astrologia. E aí resolveu, então, se tornar uma profissional, digamos Na assim. verdade, eu não resolvi naquela época, porque eu tinha uma fábrica de camisa de seda pura. E daí todo mundo me pedia para fazer, faz meu mapa. Então eu comecei a me dividir, até que chegou um determinado tempo, um ponto, de 1980, por volta de 1980, que não dava mais. Ou eu ia ser confeccionista, ou ia ser astrólogo, porque os dois não estavam dando para combinar. E aí eu optei pela astrologia. Naquela época, Karine, todo mundo dizia, você é louca, que isto? Onde já se viu? Você vai deixar uma fábrica para ser uma charlatã?
porque era considerado charlatanismo. Até que hoje em dia não é mais, porque hoje em dia eu tenho clientes empresários, médicos, eu tenho, só para você ter uma ideia, o Hospital das Clínicas de São Paulo é considerado um dos melhores hospitais do Brasil. Eu fiz um grupo de médicos que faziam astrologia porque muitas vezes as máquinas não dão, porque hoje em dia a astrologia, a medicina é muito de resolver o seu assunto por tomografia, radiologia, montes de máquinas, né? Mas às vezes as máquinas não mostram exatamente o que a pessoa tem. E a astrologia lida com o lado metafísico. Então eles foram fazer aulas comigo. Eu tive um grupo de 12 médicos que fizeram aula comigo. Pararam de fazer porque acharam muito difícil e eles queriam continuar na profissão deles e de vez em quando eles me consultam para alguma coisa, né? Mas é um assunto apaixonante. E nessa questão do preconceito, assim, de não ser respeitado, olha, como é que está a situação? Naquela época, quando eu comecei, realmente, olha, não dava para a gente... era tudo, sabe, mais velado, porque se por acaso você falasse que você era astróloga, as pessoas olhavam com o olho meio estranho e tal. Até que... Eu posso contar uma coisa rapidinho para você? Por favor. Eu fiz o mapa porque eu conheço muito bem a consuleza de Mônaco. E ela me pediu para fazer o mapa do Garnier, do príncipe Garnier, que era vivo. E quando a família Grimaldi fez 700 anos, eles me convidaram e eu fui com a minha filha para uma festa. Era a festa de 7, tinha o baile, tinha desfiles, tinha uma série de atividades, todas de festa. E nós fomos. E no Grand Bal, que era a coisa mais importante dos 700 anos, a consuleza falou para mim, olha, como você e sua filha falam várias línguas, eu vou botar vocês numa mesa internacional. E os brasileiros, as pessoas que eu conheço, vão ficar do outro lado. Então nós sentamos com uma condessa húngara, o marido dela, tinha um jornalista do Paris Match, tinha um sujeito que era de corredor de automóvel, e tinha um casal espanhol, que ficou bem na minha frente. E daí você começa a conversar, você toma um vinho, todo mundo mais alegre, não sei o quê. O senhor falou para mim, a senhora faz o quê no Brasil? Eu, para não falar que era astróloga, eu disse, eu sou professora de metafísica. Ele, ficou assim, meio no ar, o que será que é isso, né? E daí a senhora fala assim para mim, nós estamos mudando para Paris e eu estou super aborrecida, eu estou muito cansada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, por quê? Porque eu sou taróloga e eu não tenho clientes em Paris. Aí a minha filha virou e falou, minha mãe é astróloga. Bom, a partir desse momento, as pessoas começaram a fazer perguntas para nós duas e as outras mesas começaram a chegar no fim de um tempo. Nós estávamos rodeadas por montes de gente, todo mundo querendo. O que você acha? O que você acha do meu signo? O que você acha de tal carta do tarô? Não sei o quê. Olha, impressionante. E aí eu comecei a perceber que não tinha mais tanto preconceito, né? Que as pessoas já estavam aceitando muito mais. E hoje, eu tenho a impressão que só quem não conhece astrologia é que tem preconceito, porque é uma coisa desconhecida para eles e aquilo que é desconhecido dá medo, então eles preferem não chegar perto, né? Tem até hoje pessoas que chegam no meu consultório e dizem assim, olha, você não me fala de morte. Mas por que eu vou falar de morte? Eu não sei quando você vai morrer. Isso é uma ideia errônea que tem da astrologia, né? O que eu acho que a astrologia é um instrumento de informação para duas coisas que eu considero fundamentais. A primeira, como autoconhecimento. Realmente, se você fizer bem feito, você começa a se conhecer e, a partir disso, você fazer um trabalho para você mudar aquilo que você não gosta e um trabalho para você aceitar e fluir com aquilo que você tem de bom. Isso é um dado. E a outra, por ciclo de tempo. Ciclo de tempo é assim, você olha para trás, está acontecendo isso, eu falo para a pessoa, o que aconteceu com você há 12 anos atrás? Que é a função de Júpiter, né? A cada 11 anos e 8 meses, Júpiter dá uma volta no zodíaco e ele faz uma outra passagem quase que da mesma forma. Claro que você mudou, depois de 11 anos e 8 meses você tem mais experiência, mas em contrapartida, alguma coisa fica semelhante. Como estudiosa, tem alguns livros publicados a respeito do assunto, né? Aqui nós temos 2. Eu gostaria que falasse primeiro desse livro aqui, que é o 12 Portais Mágicos. Que obra é essa, por favor?
Olha, essa obra eu fui convidada por uma senhora chamada Maria Tereza Conde Sandoval, da família Conde, e eles, na época, tinham um banco, que era o Banco de Crédito Nacional, e o banco patrocinou esse livro, e por isso que ele é tão bonito, não tem nenhuma página que não seja ilustrada, e o que eles queriam de mim é o seguinte: você vai fazer o prólogo, você vai escrever, vai cuidar do livro e vai convidar 11 astrólogos, cada um dentro do seu signo, para falar sobre um signo. Então, o que eu fiz? Eu conheço montes de astrólogos, eu peguei cada um dos signos, né, e peguei, por exemplo, Mary Lou Simonsen, ela tem um ascendente em Áries, vai escrever sobre Áries, e vai escrever sobre Van Gogh, que era um dos arianos importantes. Aí o Valdir, que era outro astrólogo, taurino, eu pedi para ele escrever sobre Touro, e vai escrever sobre o Papa, que naquela época o Papa João Paulo II era vivo, e ele era taurino. E é interessante que eu tive algumas discussões no bom sentido com o Valdir, porque ele dizia assim: mas ele é quase que fosse um santo, como se fosse um santo, eu vou fazer uma coisa super evoluída. Eu falei, pera um pouquinho, ele é um santo, mas ele é touro. Touro gosta de beleza, de conforto, de estabilidade, e ele mora num palácio. Portanto, você tem que baixar a bola, porque ele pode ser santo, mas ele tem uma estrutura enorme de touro. Convidei o Luiz Pellegrini, que é um jornalista, para escrever sobre Gêmeos, porque Gêmeos é comunicação e tal, e ele teve uma livraria esotérica durante muitos anos em São Paulo, chamava-se Zipá, que era uma das melhores livrarias do Brasil, e ele escreveu sobre Gêmeos e a gente falou sobre Marilyn Monroe. Depois, o signo de Câncer, eu peguei uma astróloga do Rio de Janeiro e falamos sobre Proust, porque o canceriano gosta muito das coisas do passado e tal, então eu pedi para ela falar sobre Proust, porque era o homem que escreveu Le Recherche de Temps Perdu, Em Busca do Tempo Perdido, portanto, vai para trás do tempo e tal. No signo de Leão, eu convidei a Teresa Caval, que escreveu sobre Jung, que é o leonino. Signo de Virgem sobrou para mim, porque eu fui convidando, depois acabou ficando que Virgem ficou comigo, e eu escrevi sobre César Augusto, que eu tenho paixão por ele, eu acho uma figura extraordinária na história, e ele era virginiano. Libra foi interessantíssimo, que eu convidei o Constantino Riema, que é um astrólogo de São Paulo, e eu falei para ele escrever sobre o signo da Libra. Como Libra é o signo do casamento, das associações, das sociedades, do companheirismo, ele falou para mim, vamos escrever junto? Não, você vai ter que escrever. Escorpião, eu convidei um amigo meu, que é um engenheiro, biomédico, ele fez as duas coisas, né, biomedicina, e ele escreveu sobre Escorpião, e falou sobre o Sai Baba. Depois do Escorpião, o Sagitário, que para mim é o melhor texto do livro, foi escrito por um carioca chamado Antônio Carlos Arres. Ele escreveu, e eu pedi para ele, falei, bom, está faltando um músico aqui, vamos falar sobre um músico, e eu pedi para ele escrever sobre o Jimi Hendrix. E ele fez uma analogia do Sagitário, que é meio cavalo, o símbolo do Sagitário, né? Meio cavalo, meio homem, e uma flecha que aponta para o divino. E ele fez uma analogia como se o Jimi Hendrix, que usava a guitarra aqui embaixo, como se ele estivesse cavalgando a guitarra. Muito bom o texto dele, muito bom. Depois nós fizemos, depois do Sagitário, o Capricórnio, que eu convidei um decano da astrologia, que era um professor da universidade, ele é um engenheiro, Dr. Raul Varela, que já faleceu, e ele escreveu sobre o Capricórnio e falou sobre Mao Tse Tung, porque Capricórnio tem a ver também com governos, com a área do executivo e tal, e ele que escolheu Mao Tse Tung, não fui eu. Depois o Aquários, foi uma moça que a Maria Tereza, que me convidou, que convidou uma astróloga do Rio, chamada Graça Medeiros, e ela escreveu sobre uma mulher muito avançada e tal, nem me lembro mais, que já faz anos. E o signo de Peixes foi o Valdir Benedetti, com o qual eu já escrevi mais 2 livros, e ele falou sobre peixes e falou sobre... meu Deus, Einstein. Ele falou sobre Einstein. Então, cada um deles tem, assim, o signo, ou quais são as principais características, e depois você fala de uma personalidade daquele signo e mostra um pouco, através da astrologia, a história dessa pessoa. Então, esse foi o primeiro livro. Perfeito. Agora a gente vai fazer, então, um intervalinho para no próximo bloco a gente falar dessa segunda produção, então. Tudo bem. Daqui a pouquinho a gente volta.